Como a China transformou desertos em vastas áreas agrícolas, produzindo milhões de toneladas de alimentos. A China aproveitou terras que estavam literalmente se transformando em pó. 6 milhões de hectares de deserto em expansão foram transformados em terras agrícolas, produzindo agora mais de 30 milhões de toneladas de alimentos todos os anos. Essa área é maior que a de toda a França. Isso mesmo! E o mais incrível não é a comida, mas sim o que estava escondido debaixo daquela areia o tempo todo. E isso é só o começo. Se isso já lhe parece impossível, dê um like e inscreva-se para não perder o próximo vídeo. Ao final deste vídeo, você entenderá exatamente como a China transformou uma das paisagens mais inóspitas da Terra em uma das mais produtivas. Mas primeiro, você precisa entender a gravidade da situação, porque a China não estava apenas perdendo terras agrícolas, estava perdendo a luta pela própria sobrevivência. A areia que estava engolindo a China viva. Imagine uma parede de areia mais alta que um prédio de 10 andares se movendo em sua direção. Não lentamente, não metaforicamente. Avançando fisicamente, metro a metro, estação após estação, engolindo estradas, soterrando vilarejos e apagando terras agrícolas que alimentaram famílias por gerações. Isso era no norte da China, e a situação piorava a cada ano. A faixa árida e semiárida da China cobre 2 milhões de quilômetros quadrados. Para se ter uma ideia, isso é 4 vezes o tamanho do Texas, 4 vezes. E em toda essa zona, o deserto não parava de avançar. Ele se expandia. Dunas de areia estavam migrando para corredores agrícolas dos quais a economia da China dependia. Cidades inteiras estavam sendo soterradas. Agricultores estavam abandonando as terras que seus avós haviam cultivado porque simplesmente não havia mais nada para plantar. Na década de 1990, a situação passou de grave para algo próximo da catástrofe. Tempestades de areia que se originavam no deserto de Gobi viajavam tão longe que atingiam a Coreia do Sul todas as primaveras. Pense na poeira do interior da China atravessando um oceano inteiro e caindo em um país estrangeiro. As tempestades não foram apenas um constrangimento, foram um aviso. Agora, aqui está a parte que a maioria das pessoas nunca para considerar. A areia não estava destruindo apenas as terras agrícolas na superfície. Isso estava destruindo a possibilidade de uso de terras agrícolas. Quando a camada superficial do solo desaparece e as dunas tomam conta da camada biológica que torna a agricultura possível, os micro-organismos, a matéria orgânica, a capacidade de retenção de umidade desaparece com ela. Recuperar o deserto não é como limpar um campo. É como tentar reconstruir um ecossistema vivo a partir de um ecossistema morto do zero. E Pequim não estava imune a nada disso. As dunas avançavam tão perto da capital que os cidadãos respiravam. O deserto de Gobi não liam sobre ele, mas o respiravam. Areia no ar, areia nos parapeitos das janelas, areia nos mercados. Uma nação de 1 bilhão de pessoas assistia em tempo real a sua base agrícola encolher sob as dunas. Mas eis a dura realidade. Recuar não era uma opção. A China não podia simplesmente transferir sua população para longe do problema. O problema era grande demais, se alastrava rápido demais e era central demais para tudo. Então a China tomou uma decisão que a maioria dos governos jamais consideraria seriamente. Decidiu construir seu próprio caminho. Mas antes que uma única árvore fosse plantada ou um único cano de irrigação fosse instalado, a China teve que fazer algo em que a maioria das pessoas nunca pensa aprender, como o deserto realmente se move. A Grande Muralha Verde, da qual ninguém fala. Antes que a China pudesse lutar contra o deserto, precisava compreendê-lo. E compreendê-la significava interpretá-la não a olho nu, mas com mapeamento por satélite e levantamentos com radar de penetração no solo que rastreavam exatamente como a areia se movia, onde acelerava e onde poderia ser interrompida. A maioria das pessoas imagina o plantio de árvores como uma operação simples. Você cava planta e rega. Mas nessa escala, plantar sem dados não era jardinagem. Era adivinhação, e adivinhação levaria ao fracasso.
Assim, a China mapeou o deserto como uma campanha militar. Identificou os pontos de pressão, os corredores por onde a areia se movia mais rapidamente, as zonas onde a intervenção teria maior impacto. Então, lançou o que se tornou o maior programa de plantio de árvores da história da humanidade. O Programa de Reflorestamento das 3 regiões do Norte, conhecido internacionalmente como a Grande Muralha Verde, teve início em 1978. A maioria das pessoas nunca ouviu falar disso. E não é por acaso. Não tem o impacto dramático de um lançamento espacial, nem o espetáculo de uma barragem. Mas em termos de pura ambição, quase nada que os humanos já construíram chega perto. O objetivo era uma faixa de proteção ambiental que se estenderia por quase 4.800 quilômetros no norte da China, 3.000 milhas. Isso é mais do que toda a largura dos Estados Unidos continentais de costa a costa. Agora aqui está a parte que coloca tudo em perspectiva. Isso não foi um gesto simbólico. A China plantou 66 bilhões de árvores. 66 bilhões. Se você alinhasse essas árvores de ponta a ponta, daria mais de 100 voltas ao redor da Terra. A escala não é apenas impressionante, é quase impossível de conceber como um projeto único. Mas plantar árvores no deserto não é como plantar árvores em um parque. Eis o que a maioria das pessoas entende errado: uma muda plantada em areia seca e solta sem preparo morre em poucas semanas. A areia não retém umidade. O vento arranca as raízes antes que elas se fixem. O sol aquece a superfície a temperaturas que matam os brotos jovens ao contato. Portanto, antes de plantar uma única muda, cada cova tinha que ser cavada de 40 a 80 centímetros de profundidade e preenchida com fertilizante orgânico e cobertura morta biológica que retém a umidade. Imagine construir um pequeno viveiro subterrâneo para cada árvore, um bolsão de vida protegido enterrado sob uma superfície hostil. As espécies escolhidas não eram ornamentais. Saxo, tamarisco álamo resistente à seca, raízes que fixam partículas de areia, troncos que quebram o vento, copas que retêm a umidade, folhas que caem e lentamente constroem solo fértil a partir da areia nua, estação após estação. E a barreira resistiu. O avanço da areia diminuiu. As tempestades enfraqueceram. Mas deter o deserto era apenas metade da equação. A outra metade era muito mais radical e muito mais precisa a ciência de fazer a terra morta respirar novamente. Impedir o avanço da areia era um problema, mas a China enfrentava um segundo problema que, em muitos aspectos, era ainda mais difícil. Porque um deserto que parou de se mover continua sendo um deserto. O solo está morto. A biologia desapareceu. A superfície está solta, instável e hostil a qualquer coisa que tente crescer nela. Plantar árvores ao longo de uma barreira ganha tempo. Não gera terras cultiváveis. Para obter terras cultiváveis, a China precisava ressuscitar algo que, por todos os critérios convencionais, estava irrecuperável. Foi aí que os engenheiros entraram em cena. E o que eles construíram foi discretamente uma das soluções de baixa tecnologia mais engenhosas da história da agricultura moderna. Tudo começou com palha. Palha comum pós-colheita, aquela que sobra depois do processamento das plantações, cortada em pedaços de 20 a 30 centímetros de comprimento e inserida verticalmente na areia em um padrão de grade com 1 metro de distância entre eles em todas as direções. Cada quadrado da grade, aproximadamente do tamanho de um azulejo, criava uma pequena barreira contra o vento. Por si só, um quadrado de palha não faz quase nada. Mas multiplique isso por milhares de quilômetros quadrados e algo notável acontece. O fluxo de ar acima da superfície se fragmenta. O vento que antes acelerava sobre a areia solta e impulsionava as dunas para a frente é interrompido em cada quadrado. As partículas de areia que se deslocavam perdem o ímpeto e caem. A duna para de migrar. A superfície se estabiliza. Agora, aqui está o detalhe que coloca tudo em perspectiva. A China implantou esse sistema em uma área tão extensa que as grades quadriculadas de palha, por si só, cobriram regiões maiores que alguns estados americanos.
Dezenas de milhões de toneladas de palha pós-colheita prensadas no solo manualmente seção por seção em alguns dos terrenos mais remotos e inóspitos do planeta. Não se tratava de alta tecnologia. Foi a da aplicação de escala a um princípio físico simples, executado com uma consistência quase inacreditável. Mas a palha por si só proporciona estabilidade, ela não reconstrói a biologia. Assim, além dos canteiros quadriculados, os agrônomos chineses introduziram aglutinantes químicos para o solo, compostos pulverizados na superfície e formam uma crosta na areia, unindo as partículas por tempo suficiente para que a matéria orgânica comece a se acumular por baixo. Imagine como se estivesse aplicando uma película temporária sobre uma ferida. A pele não cura o tecido, mas mantém tudo no lugar por tempo suficiente para que a cicatrização comece por si só. Eis o que torna tudo isso incrivelmente empolgante. Assim que a superfície se estabilizou e a primeira camada orgânica começou a se formar, os arbustos resistentes à seca, plantados dentro das grades quadriculadas, começaram a fazer o resto sozinhos. Raízes fixando partículas mais profundamente. Folhas caídas se decompondo em solo primitivo. Umidade se acumulando nas sombras projetadas pelas plantas. O ecossistema, antes com um mínimo de apoio, começou a se reconstruir de baixo para cima. Estação após estação, quadra por quadra, em milhões de hectares de terra que todos os observadores externos haviam considerado permanentemente mortas. Mas mesmo com a superfície estabilizada e o solo em recuperação, não seria possível cultivar sem resolver o problema que definia o deserto mais do que qualquer outro, a quase ausência de água. Água que brotava do nada. Água, a única coisa que o deserto se recusa a dar. Algumas das regiões que a China tentava recuperar recebem menos de 10 centímetros de chuva por ano. 10 centímetros é... Para contextualizar, Londres recebe quase 20 vezes essa quantidade. No entanto, de alguma forma, a China estava prestes a cultivar milhões de toneladas de alimentos com essa quantidade de água. A solução não era encontrar mais água, mas sim desperdiçá-la menos do que qualquer pessoa jamais havia conseguido. A irrigação tradicional, o tipo usado na maior parte das terras agrícolas do mundo, perde enormes quantidades de água por evaporação antes mesmo de ela chegar às raízes. Em um ambiente quente e seco, essa perda não é apenas ineficiente, é fatal para toda a operação. Você pode bombear água a centenas de quilômetros de distância e ainda assim ver a maior parte dela evaporar antes de ter qualquer utilidade. A China precisava de um sistema que levasse a água não à superfície, mas diretamente à raiz, molécula por molécula se necessário. Então, eles construíram uma rede de irrigação por gotejamento de precisão instalada em um terreno que a maioria dos engenheiros teria olhado e abandonado. Tubulações subterrâneas. Emissores calibrados para liberar entre 2 e 8 litros por hora diretamente na zona radicular de cada planta. Sem escoamento superficial, sem evaporação, sem desperdício. Pense nisso, como um soro intravenoso para um paciente em estado crítico. O fluido vai exatamente para onde o corpo precisa na quantidade exata necessária. Nada mais. Agora, aqui está a parte que a maioria das pessoas... Nunca imaginei que isso aconteceria. A economia de água não foi insignificante. Comparado aos métodos tradicionais de irrigação, este sistema reduziu o consumo de água em 30% a 60%. Numa paisagem onde cada gota já foi considerada um luxo, reduzir o consumo de água pela metade não foi apenas uma conquista da engenharia. Foi a diferença entre um projeto teoricamente possível e um que poderia de fato ser sustentável por décadas. Eis o que torna isso ainda mais notável. A rede de irrigação por gotejamento não foi instalada sobre uma paisagem plana e uniforme. Ela foi instalada em um terreno recentemente estabilizado, antes coberto por dunas ativas irregulares, frágil e ainda hostil. Os engenheiros tiveram que projetar sistemas suficientemente flexíveis para funcionar em solos que, em alguns lugares, ainda eram mais arenosos do que terrestres.
E funcionou. As plantações criaram raízes. As colheitas aumentaram. Terras que quase não haviam recebido chuva na história registrada começaram a produzir frutos. Mas eis a questão. Por mais extraordinária que fosse a engenharia, ainda não explicava o que a China escolheu cultivar nesses locais. Porque as plantações que brotaram do deserto não estavam apenas sobrevivendo, elas estavam superando tudo o mais na terra. As plantações que não deveriam crescer ali. E aqui está a parte que ninguém comenta. A China não recuperou o deserto para depois decidir o que plantar. A seleção das culturas foi deliberada, calculada e, em alguns casos, contra-intuitiva a ponto de parecer imprudente. Porque as plantas que prosperam no deserto recuperado não são as que você esperaria. E as colheitas que elas produzem não são apenas competitivas com as das terras agrícolas tradicionais. Em alguns casos, eles estão conseguindo. Comecemos pelas uvas. A bacia de Turban, em Xinjiang, fica em uma depressão tão profunda que em alguns lugares está abaixo do nível do mar. As temperaturas de verão costumam ultrapassar os 38 graus Celsius. Quase não chove. Segundo todos os padrões convencionais da agricultura, não deveria produzir nada. E, no entanto, os vinhedos de Turpan agora produzem 1 milhão de toneladas de uvas frescas todos os anos. 1 milhão de toneladas. Isso é aproximadamente equivalente a toda a produção anual de uvas dos Estados Unidos. Isso por quê? O deserto proporciona a Taturpan algo que as regiões agrícolas de clima temperado simplesmente não conseguem replicar: 3.000 horas de sol por ano e variações de temperatura de até 80 graus Fahrenheit entre o dia e a noite. Essa variação é fundamental. Durante o dia, o calor intenso impulsiona a fotossíntese em sua taxa máxima. À noite, o frio desacelera o metabolismo da planta, retendo os açúcares dentro da fruta em vez de os queimar. O resultado são uvas que acumulam 40% mais açúcar do que qualquer outra cultivada em climas temperados. O deserto não é uma desvantagem aqui, é uma grande vantagem. Agora, eis o detalhe que coloca tudo em perspectiva. O algodão conta uma história ainda maior. As zonas agrícolas recuperadas e expandidas de Xinjiang produzem agora 5 milhões de toneladas de algodão por ano. 5 milhões de toneladas. Isso representa 20% de toda a produção mundial de algodão, proveniente de uma única região que até tempos recentes era considerada praticamente inviável. As operações mecanizadas de colheita nesses campos atingiram uma escala que as regiões tradicionais de cultivo de algodão simplesmente não conseguem igualar. Mas não se limita a uvas e algodão. Goji berries, jujuba, arroz preto e cânhamo industrial são cultivados não apenas por sua tolerância à seca, mas também por seu valor de exportação. A China não cultivava alimentos de subsistência no deserto. Estava construindo indústrias de exportação. Culturas escolhidas por se desenvolverem bem em condições extremas e serem vendidas a preços premium nos mercados globais. Imagine o deserto como uma cozinha improvisada na calada da noite com quase nenhum ingrediente. Um cozinheiro ruim não vê nada com que trabalhar. Um ótimo cozinheiro observa o que realmente está ali. O calor extremo, o sol intenso, as noites frias daí. Areia rica em minerais e cria um cardápio em torno disso. Foi exatamente isso que os pesquisadores agrícolas da China fizeram. Eles não lutaram contra as condições do deserto, eles as recrutaram. E então vieram as estufas solares, 2.000 km² de espaço de cultivo fechado, produzindo colheitas de morango de 60 a 100 toneladas por hectare. Isso é 4 vezes a produção do cultivo a céu aberto. 4 vezes. No deserto. A China não só descobriu como cultivar alimentos na terra mais inóspita do planeta, como também descobriu como produzir mais alimentos por hectare do que quase qualquer outro lugar. Mas alimentar a população era apenas parte do plano. O que aconteceu a seguir transformou o deserto em algo que ninguém havia previsto: uma economia. As aldeias que se mudaram para o deserto.
A maioria dos governos, ao recuperar terras, trata isso como um problema de engenharia. Corrigem o solo, plantam as colheitas, enviam os alimentos. A terra é produtiva, trabalho concluído. A China analisou a mesma equação e fez uma pergunta completamente diferente. E se a terra não fosse apenas produtiva, e se fosse habitada? E se você não apenas cultivasse alimentos no deserto, mas construísse comunidades inteiras ali? E se a recuperação não fosse apenas um projeto agrícola, mas também econômico? Essa pergunta levou a um dos programas de reassentamento humano mais ambiciosos e menos discutidos da era moderna. A China realocou centenas de milhares de agricultores diretamente para terras desérticas recém-recuperadas. Não nas margens, mas sim dentro do deserto. Cidades foram construídas do nada. Estradas foram pavimentadas em terrenos que uma década antes eram dunas ativas. Mercados, escolas e redes de distribuição vieram em seguida. E a China não estava apenas verdejando o deserto, estava povoando-o. E a escala da infraestrutura necessária para isso era impressionante. Pense nisso, porque se é preciso para construir uma cidade funcional no meio de uma duna de areia recuperada. É preciso energia elétrica, é preciso água. É preciso estradas suficientemente estáveis para transportar cargas. É preciso infraestrutura de comunicação. Você precisa de cadeias de suprimentos que consigam receber equipamentos e distribuir produtos. Cada um desses elementos teve que ser projetado do zero em um terreno que, em alguns lugares, ainda era geologicamente jovem e frágil. Eis o que a maioria das pessoas entende errado sobre isso. O reassentamento não foi apenas uma política social, foi uma decisão econômica estratégica. A agricultura nessa escala exige mão de obra permanente qualificada e comprometida, não trabalhadores sazonais que entram e saem do trabalho. Ao construir comunidades diretamente nas zonas recuperadas, a China criou uma força de trabalho residente com um interesse pessoal direto na produtividade da terra. Os agricultores que vivem na terra que trabalham mantêm de forma diferente dos empreiteiros que vão embora no final da temporada. As aldeias não foram um subproduto da recuperação de terras. Elas faziam parte do projeto de engenharia. Agora, aqui está a parte que impressiona as pessoas. O motor econômico que surgiu dessas comunidades no deserto não era movido apenas por alimentos, era movido por energia. Porque o mesmo deserto que havia sido projetado para a agricultura também estava sendo projetado para a energia solar simultaneamente no deserto de Kubuki. Foram instalados 196 mil painéis solares em uma área de 15 milhões de pés quadrados de terra recuperada aproximadamente do tamanho de 500 campos de futebol, dispostos no formato de um cavalo galopando visível do ar. Ao longo de uma década, essa instalação gerou 10 bilhões de dólares em valor econômico. 10 bilhões de dólares em um deserto. E então veio o detalhe que muda toda a história. Os painéis solares e as fazendas não estavam competindo pela mesma terra. Eles a compartilhavam. No que ficou conhecido como modelo de ovelha solar, os painéis eram elevados o suficiente do solo para criar sombra embaixo deles. E essa sombra reduzia a evaporação da superfície. A redução da evaporação permitia o crescimento da vegetação. A vegetação alimentava as ovelhas que pastavam sob os painéis. 1 metro quadrado de deserto recuperado gerava simultaneamente eletricidade, produzia alimento para animais e gerava renda com a pecuária. 3 fontes de renda em um único pedaço de terra que há uma geração era apenas uma duna de areia movediça. Se a economia da agricultura no deserto te surpreendeu, a próxima parte será ainda mais difícil de acreditar. Assine para não perder nenhuma história como esta. A China construiu fazendas, cidades, usinas de energia e criações de gado em um lugar que o resto do mundo já havia considerado perdido para sempre. E fez tudo isso enquanto o tempo ainda corria para resolver um problema que não havia sido completamente solucionado. Porque 19% não é 100%. E a diferença entre esses dois números é onde reside a verdadeira história. O
que as fazendas no deserto da China realmente produzem. Aqui está um número que une tudo: 30 milhões de toneladas de alimentos todos os anos provenientes de terras que em tempos recentes eram consideradas perdidas para sempre. 30 milhões de toneladas. Isso é suficiente para alimentar toda a população do Canadá 3 vezes. Produzido em terrenos que todos os modelos convencionais de agricultura consideravam irrecuperáveis. Mas a produção de alimentos já não é o principal objetivo. A China sequestrou bilhões de toneladas de carbono nos sistemas radiculares, troncos e biologia do solo dos ecossistemas que reconstruiu a partir da areia nua. A frequência das tempestades de areia que antes sufocavam Pequim e atravessavam o mar até a Coreia do Sul foi reduzida pela metade. A camada biológica que torna na agricultura possível, os micróbios, a matéria orgânica, a umidade, está retornando a terras que não a continham há séculos. A China não apenas cultivou alimentos no deserto, como reconstruiu a capacidade do deserto de sustentar a vida. Agora veja o que coloca tudo em perspectiva. A China recuperou apenas 19% de sua área total desértica até o momento. Esses 19% produziram 30 milhões de toneladas de alimentos. Anualmente reduziram as tempestades de areia pela metade, geraram 10 bilhões de dólares americanos em valor de energia solar e sustentaram centenas de milhares de pessoas vivendo em comunidades que não existiam há uma geração. Leia isso novamente com calma. 19% fizeram tudo isso. Os 81% restantes ainda estão por aí. E é aqui que a história deixa de ser sobre a China e passa a ser sobre algo muito maior. Neste momento, 1/3 de toda a terra na Terra está degradada ou se transformando ativamente em deserto. 1/3. Trata-se de uma área maior que todo o continente sul-americano que está perdendo sua capacidade de sustentar a agricultura, absorver carbono ou manter comunidades. A China analisou sua versão desse problema e concluiu que a documentação não era suficiente. Eles estão criando soluções de engenharia para um problema físico que existe em todos os continentes. O deserto não respeita fronteiras. E as ferramentas que o detiveram no Kubuqi e no Gobi funcionam com base nos mesmos princípios físicos, seja na África subsaariana, no sudoeste americano ou na Ásia Central. A China não transformou o deserto em área verde porque era fácil. Existem controvérsias não resolvidas na cadeia de suprimentos de Xinjiang que o mundo ainda está analisando. Há operações de aquicultura no deserto que exigem gestão da qualidade da água e que podem falhar sem aviso prévio. O projeto de 19% não está concluído. É uma prova de conceito, mas que prova de conceito? A China analisou 2 milhões de quilômetros quadrados de areia movediça, 4 vezes maior que o Texas, e decidiu que a única pergunta que valia a pena fazer não era se a transformação era possível, mas sim quanto tempo levaria para implementá-la. Essa pergunta agora se coloca diante do resto do mundo e ainda não a respondemos. Se isso mudou sua perspectiva sobre o que é realmente possível fazer com terras que já descartamos, clique no botão gostei e inscreva-se para não perder as próximas novidades. Agora, quero saber sua opinião nos comentários. Você acha que o resto do mundo adotará os métodos de cultivo no deserto da China ou a política e a economia garantirão que isso permaneça um experimento de um único país